Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de Materiais Elétricos e Dispositivos. Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a primeira parte da aula 1, que é uma aula introdutória. O tema dela é Propriedades e Características Gerais dos Materiais. Uma primeira pergunta que nós precisamos nos fazer sobre essa disciplina é por que nós estudamos os materiais. Se nós pensarmos, todos os processos que nos envolvem, eles são feitos a partir de matéria, a partir de materiais. Então, eu coloquei aqui algumas figuras ilustrativas. Na área da engenharia de sistemas elétricos, processo de geração, transmissão, distribuição de energia, até o uso final na área de eletrônica, área de computação, nós precisamos, dos materiais corretos para as aplicações que nós necessitamos desenvolver. Outros exemplos, nós podemos pensar no setor de transportes, nós podemos pensar no setor de construção civil, no nosso uso cotidiano, rotineiro. Podemos também levar em consideração a área de engenharia biomédica, as aplicações na área de saúde, enfim. O nosso mundo aqui, ele é feito de matéria e tudo que nós precisamos fazer envolve algum tipo de material. É por isso que no curso de engenharia nós precisamos estudar os materiais. Então, nós precisamos entender os materiais para fazer a seleção de um material adequado dentre os muitos disponíveis que atendam às necessidades da aplicação pretendida. O que mais nós devemos levar em consideração? Bom, ele deve atender às necessidades, a gente deve levar em consideração, de uma forma geral, as propriedades desse material em termos de deteriorização, o quão durável, o quão adequado ele é para determinada aplicação, quando ele vai entrar em operação. E, além disso, nós temos que levar em consideração também os aspectos econômicos. Então, na engenharia, quando vamos fazer um projeto, seja lá qual parte da engenharia for, nós temos que levar em conta o aspecto de aplicação de característica e o aspecto de custo-benefício dos materiais que vão ser utilizados. Para fazer essa aula introdutória, eu pensei então em abordar aqui com vocês os seguintes tópicos. Vamos falar rapidamente sobre estrutura atômica, ligações químicas, arranjos de átomos nos materiais e classificação técnica dos materiais. Para nós começarmos a conversa sobre materiais, sobre matéria, não tem como ser diferente. Nós precisamos relembrar o átomo. O que é o átomo? O átomo, o modelo atômico que nós consideramos atualmente, ele é parecido com isso que vocês estão vendo aí na figura. Então, nós consideramos que existe um núcleo formado por prótons e nêutrons. Vocês sabem que no núcleo está concentrada praticamente toda a massa do átomo e em volta desse núcleo nós temos a eletrosfera, que é onde existem os elétrons. Esses elétrons, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, eles estão distribuídos na eletrosfera em níveis ou camadas de energia. Como eu sei que vocês estudam o tema modelos atômicos desde o ensino médio, eu coloquei aqui 8 afirmações para que vocês possam ler, analisar e decidir se cada uma delas é verdadeira ou falsa. Então, eu sugiro que agora vocês pausem o vídeo, peguem um papel, coloque aí os números de 1 a 8 e escreva na frente de cada número se ela é verdadeira ou falsa. Coloque V ou F. Então, façam isso, pausem o vídeo, porque agora eu vou mostrar as respostas corretas.
Se vocês errarem alguma dessas análises, por favor, me perguntem as dúvidas no horário de atendimento. Então, aí estão as respostas corretas. Vamos dar uma olhada com mais atenção no que diz a última, a oitava. Fala o seguinte: os elétrons que circundam o núcleo do átomo possuem todos o mesmo nível energético. Nós sabemos que isso é falso porque, de acordo com o que Bohr propôs, os elétrons eles estão na eletrosfera distribuídos em camadas ou níveis energéticos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, o que nós sabemos? A eletrosfera dos átomos dos elementos conhecidos atualmente pode ser dividida em, no máximo, 7 camadas ou 7 níveis de energia. Como que nós chamamos cada um desses níveis? Nós podemos chamar eles por letras de K até Q, conforme vocês estão vendo aí na tela, ou também podemos chamar por números, numerá-los de 1 até 7. Aí a camada 1 é a camada K, a L é a 2, até que a última aqui, a Q, é a 7. Bom, aí está uma figura representativa da distribuição dos elétrons ao longo das camadas de energia da eletrosfera. O que nós sabemos a respeito dos níveis de energia? Bom, nós sabemos que quanto mais próxima a camada for aqui do núcleo, menor é o nível de energia dela. Então, à medida que nós vamos nos distanciando do núcleo, nós vamos aumentando o nível de energia da camada. Por isso que a seta aqui que indica a ordem crescente da energia está ligada aqui, está direcionada da primeira, de K, para a última, que quanto maior for a camada, se nós pensarmos, né, na numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto maior for o número da camada, maior é o nível de energia dela. Vocês lembram quantos elétrons cabem em cada camada? Qual que é a quantidade máxima de elétrons que elas suportam? Vamos ver. A camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons apenas. A camada L suporta 8 elétrons. A camada M suporta 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8 elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons máxima que pode existir dentro de cada uma dessas camadas. Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que os níveis de energia de cada camada, eles são quantizados. Então, podemos fazer uma analogia, pensar que funciona como se fossem degraus. Então, cada um desses níveis tem uma quantidade de energia característica e não são permitidos aos elétrons níveis intermediários de energia. Para ele poder se movimentar de um nível para outro, tem que acontecer uma mudança no nível de energia do elétron. Então, por exemplo, se nós tivermos um elétron em uma camada de nível de energia menor e ele precisa, né, ele vai passar para uma camada de nível de energia maior, ele precisa absorver energia para fazer isso. Agora, se ele estiver numa camada de nível maior e for retornar para uma camada de energia menor, ele vai liberar energia para poder fazer isso. Só que lembra que sempre são valores característicos de energia, não são permitidos níveis intermediários entre uma camada e outra. Outra questão importante que nós devemos ter em mente é que o modelo de Bohr, ele tem algumas limitações quando para explicar determinados fenômenos. Então, ele não consegue explicar completamente todos os fenômenos físicos. Uma solução para contornar esse problema foi obtida com um outro modelo, que é o modelo mecânico ondulatório. Nesse modelo, o elétron ele possui características tanto de onda como também de partícula. Então, dependendo do tipo de fenômeno que nós estamos estudando, pode ser que nós tomemos o elétron como uma onda
ou como uma partícula, dependendo do que for mais fácil para a análise que nós estivermos fazendo. Além dos níveis, nós temos também os subníveis de energia. Os elétrons se distribuem nas camadas eletrônicas de acordo com os subníveis de energia. Os 4 subníveis que existem são o S, o P, o D e o F. Nós observamos que a energia aumenta nesse sentido da seta. Então, o S tem uma energia menor e o F, aqui o último, tem uma energia maior. Vamos relembrar qual que é a quantidade máxima de elétrons que cada subnível suporta. Então, o subnível S, ele suporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons. O D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Um outro velho conhecido nosso aqui é o diagrama de Linus-Pauling. O que nós não podemos esquecer a respeito do diagrama de Linus-Pauling? Ele é um diagrama que está em ordem crescente de energia. Então, olhando aqui o diagrama, nós temos as 7 camadas, cada uma está em uma linha, e nós temos depois os subníveis que existem em cada uma das camadas. Então, a camada 1 só tem o subnível S, a camada 2 tem o subnível S e o P, e assim sucessivamente. Bom, lembrem-se sempre, então, que nós estamos fazendo a distribuição eletrônica de Linus-Pauling e estamos colocando todos esses subníveis em ordem crescente de energia. Então, quando nós fazemos, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, seguindo a ordem das setas, nós estamos sempre crescendo em termos de nível de energia. Então, continuando, 3P6, 4S2, 3D10. É por isso que aqui a gente começou a falar da camada 4, depois a gente volta a falar da camada 3, porque nós não estamos fazendo uma divisão em termos espaciais, nós estamos fazendo uma divisão em termos de subníveis energéticos, nós estamos pensando em termos de energia. Então, aqui nós observamos que a energia desse subnível aqui, por exemplo, do 4S2, ela é menor do que a energia do subnível 3D10, mesmo que 3 seja uma camada inferior à camada 4, certo? Então, nós temos que ter em mente sempre essa questão da ordem crescente de energia. Para exemplificar, vamos analisar a distribuição eletrônica do átomo de níquel. Ele tem número atômico igual a 28. Então, essa daqui é a distribuição eletrônica que nós fizemos seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Vocês podem observar que existem elétrons ocupando a camada 1, a camada 2, a camada 3 e também a camada 4. Então, se nós formos representar esquematicamente num desenho, nós podemos fazer essa representação. Nós temos aqui o núcleo, a camada 1, que é a K, nesse caso, ela tem 2 elétrons, que são os 2 elétrons aqui do subnível S. A camada 2, ela tem 2 elétrons do subnível S com 6 elétrons do subnível P, ela tem 8 elétrons. A camada 3 tem 2 elétrons mais 6 elétrons mais 8 elétrons, ela tem 16 elétrons. E a camada 4 tem apenas 2 elétrons aqui no subnível S. Lembrando da quantidade máxima de elétrons que existem em cada camada, nós chegamos na conclusão que a camada 1 está completa, a camada 2 também está completa, porque cabem só 8 elétrons na camada 2. Agora, a camada 3, ela está incompleta. Vocês lembram quantos elétrons cabem no máximo na camada 3? São 18. Então,
ela está incompleta. E a camada 4, evidentemente, também está incompleta. Na camada 4, ela suporta até 32 elétrons, então ela está incompleta. Então, observamos que camada 1 e 2 estão completas, camada 3 e 4 estão incompletas. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês qual que é o subnível mais energético dessa distribuição eletrônica. Cuidado, porque eu estou perguntando o mais energético. Eu não estou falando agora aqui, não estou pensando na distribuição espacial. O subnível mais energético, gente, sempre é o último que foi distribuído aqui, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, porque conforme a gente acabou de relembrar, ele é um diagrama em ordem crescente de energia. Então, se nós observarmos aqui, um S2 é o subnível de menor energia, e aí a energia vai aumentando, 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 de forma que 3D8 é o subnível mais energético. Agora, a outra pergunta é: qual que é a camada de valência? Quando pensamos em camada de valência, estamos pensando na camada mais externa. A camada mais externa, nesse caso, é a camada número 4. Então, a camada mais externa é a camada 4 ou camada N, e ela tem 2 elétrons apenas, né? Aqui do subnível 4s2. Então, a camada de valência ou mais externa é a camada 4, respondendo aqui, e há 2 elétrons nessa camada. Por isso que esse exemplo é interessante para nós vermos que nem sempre a camada de valência possui o subnível mais energético, porque quem dá para nós essa ideia de subnível mais energético é a distribuição de Linus-Pauling. Falaremos sobre ligações químicas. Nós sabemos que existem 3 tipos de ligações primárias ou ligações químicas que acontecem entre materiais sólidos. Esses tipos são a iônica, a covalente e a metálica. Bom, para cada tipo, a ligação envolve necessariamente os elétrons de valência. Só que a natureza da ligação que cada tipo de material vai fazer depende da estrutura eletrônica dos átomos que constituem esse material. De uma maneira geral, nós sabemos que cada um desses 3 tipos de ligação se origina da tendência dos átomos em adquirir estruturas eletrônicas estáveis, como, por exemplo, aquela dos gases nobres, né, dos gases inertes. E isso é atingido a partir do preenchimento completo da camada de valência ou da camada mais externa. Mas quais que são as principais diferenças entre esses 3 tipos de ligações? Então, vamos falar sobre isso agora. Vamos começar falando sobre a ligação iônica. O exemplo mais clássico de ligação iônica que vem à nossa mente são as ligações entre os íons sódio e cloreto, né? O sal de cozinha, NaCl. O que acontece nesse tipo de ligação? Ao aproximar um átomo altamente eletronegativo de um átomo com baixa eletronegatividade, o primeiro captura elétrons, tornando-se um íon negativo, enquanto o segundo se torna um íon positivo. Então, vamos relembrar o significado de algumas palavras dessa frase. Nós vamos, então, aproximar um átomo altamente eletronegativo de um átomo com baixa eletronegatividade, ou seja, vamos aproximar um átomo eletronegativo de um átomo eletropositivo. Lembrem-se que a eletronegatividade está relacionada com a facilidade que um átomo tem em roubar elétrons dos outros, em receber elétrons. Então, se nós aproximamos um átomo altamente eletronegativo de um átomo altamente eletropositivo, o eletropositivo tem facilidade em doar o elétron e o eletronegativo tem facilidade em receber esse elétron. Então, a partir daí, vão surgir os íons.
O que recebeu o elétron vira um íon negativo, que nós chamamos de ânion, e o que perdeu o elétron vira um íon positivo, que é o que nós chamamos de cátion. Agora sim, então, podemos afirmar que a ligação iônica resulta da atração mútua entre íons positivos e íons negativos. Geralmente, quando que acontece esse tipo de ligação? Acontece entre um metal e um ametal, ou entre hidrogênio e um metal. Por quê, gente? O metal, ele é geralmente um átomo de eletropositividade elevada. Ele tem facilidade em ceder os elétrons, enquanto o ametal, em via de regra, ele é um átomo altamente eletronegativo, ele tem facilidade de receber os elétrons. Então, a partir daí, nós podemos pensar que ambos átomos buscam configurações estáveis. Para alguns é mais fácil perder esses elétrons para chegar na estabilidade, para outros é mais fácil receber esses elétrons para atingir a estabilidade. Aqui, então, tem a representação do NaCl. Olha aqui, a camada de valência do átomo de sódio, ele tem apenas um elétron na camada de valência, enquanto o Cl, o cloro, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece? Esse elétron aqui, o sódio perde e vai para o átomo de cloro. A partir desse ponto, nós temos aqui o Na+, que ele acabou de perder o elétron dele da camada de valência, então a camada de valência dele fica completa, porque passa a ser anterior, e o Cl também vai ficar com a camada de valência dele completa agora. Ficou aqui, completaram-se os 8 elétrons na camada de valência, então ele ficou o íon negativo, Cl-. Um outro exemplo que eu mostro aqui para vocês é o caso do MgCl2. Observamos que ele é constituído, então, por um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Observem que o magnésio, ele apresenta 2 elétrons apenas na camada de valência. Já o cloro, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Para atingir a estabilidade, o que tem que acontecer? Cada átomo de cloro ele tem que receber um elétron e o átomo de magnésio ele tem que perder esses 2 elétrons. Então, observe que este elétron aqui vai ser cedido para o cloro. O outro elétron aqui da camada de valência do magnésio vai ser cedido para o outro átomo de cloro e então nós chegamos nessa configuração. Nessa configuração, note que todos os átomos ficaram com as suas camadas de valência completas. O cloro aqui ficou com 8, esse cloro também ficou com 8, o magnésio ele perdeu esses 2 elétrons da última camada que ele tinha, então ele ficou com a camada anterior que estava completa. Então, assim, todos atingiram a estabilidade. Aqui temos algumas características gerais da ligação iônica. Então, as forças de ligação, elas são atrativas do tipo de Coulomb. Como nós temos íons com cargas elétricas positivas e negativas, essas forças de ligação são forças elétricas, são forças de Coulomb. A ligação iônica, ela é denominada não direcional. O que isso quer dizer? A magnitude da ligação é igual em todas as direções ao redor de um íon. Assim, para que os materiais iônicos sejam estáveis em um arranjo tridimensional, todos os íons positivos devem possuir, como seus vizinhos mais próximos, íons negativamente carregados e vice-versa. Então, nós observamos, né, a estrutura conforme mostra esse desenho. Os íons positivos sempre têm como vizinhos mais próximos íons negativos e vice-versa, porque o que mantém eles ligados é justamente a força atrativa entre cargas de sinais opostos, forças de Coulomb. É o tipo de ligação predominante nos materiais cerâmicos
E, em geral, nós podemos dizer que materiais iônicos, eles têm característica de ser duro e frágil, isolante elétrico e térmico e apresentam elevadas temperaturas de fusão. Vamos agora passar para o próximo tipo de ligação, que é a ligação covalente. Nesse tipo de ligação, não observamos formação de íons nem transferência definitiva de elétrons, conforme nós acabamos de ver lá na ligação iônica. Então, agora o procedimento é diferente. O que acontece é um compartilhamento de elétrons entre átomos adjacentes. Então, veja aqui o exemplo, a formação da molécula de CO2, para vocês lembrarem. Nós temos aqui 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, aqui não vai acontecer transferência definitiva de elétrons. O que vai acontecer vai ser o compartilhamento para que eles atinjam, né, a estabilidade. Então, olha aqui, o átomo de oxigênio vai compartilhar 2 elétrons com o átomo de carbono, aqui do lado esquerdo e também o outro átomo aqui do lado direito. Dessa forma, o que acontece, gente? O oxigênio, ele fica com os 8 elétrons dele, ó. 1, 2, 3, 4, os dois aqui compartilhados, 5, 6, 7, 8. Então, os átomos de oxigênio atingem aqui a estabilidade por meio do compartilhamento de elétrons e a mesma coisa acontece com o carbono. Ele ficou aqui com 4 elétrons, mais 4 elétrons, atingiu a estabilidade. Então, a partir desse compartilhamento de elétrons entre os átomos adjacentes, acontece a ligação covalente. Ela é um tipo de ligação que geralmente acontece entre átomos com eletronegatividades similares e altas. Então, agora, como não há transferência de elétrons, como ninguém tem uma grande facilidade de receber e uma grande facilidade de doar elétrons, como as eletronegatividades deles são similares, é mais fácil para eles compartilhar os elétrons. Pode acontecer, então, a ligação covalente de ametal com ametal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Esse é o tipo de ligação encontrada também em sólidos elementares, como o diamante, silício, germânio, assim como o arseneto de galho e o carbeto de silício. Um outro exemplo que nós temos aqui é a formação da molécula de HNO2. Então, observe, o que vai acontecer aqui? O átomo de nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele vai precisar compartilhar elétrons. Ele vai compartilhar 2 elétrons com o átomo vizinho de oxigênio, da forma que está sendo mostrado aqui. Dessa forma, o oxigênio conseguiu compartilhar o tanto que ele precisava, né? Ele compartilhou e chegou aos 8. O nitrogênio, ele está agora, depois de fazer esse compartilhamento, com 7 elétrons. Ele precisa de compartilhar mais um. Então, ele vai compartilhar um aqui com o oxigênio de baixo. Então, aí está. Agora sim, o nitrogênio chegou nos 8. O oxigênio, esse átomo aqui de oxigênio, precisa de compartilhar mais um elétron. E o hidrogênio, para ficar também estável, ele precisa compartilhar um. Então, a partir daí, nós temos o último compartilhamento e assim se dá a formação da molécula de HNO2. Uma coisa também que nós devemos lembrar é que o número máximo de ligações covalentes possível para um determinado átomo é 8 menos N, onde N é o número de elétrons na camada de valência. Algumas características importantes sobre a ligação covalente. Então, as ligações covalentes, elas podem ser muito fortes, como no caso do diamante, que tem temperatura de fusão na faixa de 3.550 graus Celsius, ou podem ser muito fracas, como no caso do bismuto, que apresenta temperatura de fusão na faixa de 270 graus Celsius.
No geral, os materiais poliméricos apresentam ligações covalentes. A ligação covalente, diferente da ligação iônica, que era não direcional, agora a ligação covalente ela é direcional. O que isso significa? Significa que ela ocorre entre átomos específicos e pode existir apenas em uma determinada direção entre um átomo e outro que participa do compartilhamento de elétrons. É importante nós notarmos que um mesmo composto ele pode ter ao mesmo tempo ligações de natureza iônica e de natureza covalente. Então é isso que está escrito aqui. É possível a existência de ligações interatômicas que são parcialmente iônicas e parcialmente covalentes. Para um composto, o grau de ligação depende das posições relativas dos seus átomos constituintes na tabela periódica. Então, por que que a posição na tabela periódica vai influenciar o grau de ligação? Quanto que vai existir de ligação iônica e covalente? Porque o fator decisivo para isso é a diferença de eletronegatividade que existe entre os elementos que estão participando da ligação. Então, ele diz aqui para a gente o seguinte: quanto maior for a separação, tanto na direção horizontal quanto verticalmente, a partir do canto inferior esquerdo para o canto superior direito da tabela periódica, ou seja, quanto maior for a diferença de eletronegatividades, mais iônica será a ligação. Por outro lado, quanto mais próximos estiverem os átomos, ou seja, quanto menor for a diferença entre as suas eletronegatividades, maior será o grau de ligação covalente. Então, para a gente visualizar isso numa figura, coloquei esse esquema, né, que mostra a tabela periódica, simplificadamente. Aqui, essa parte em vermelho aqui são os gases inertes, os gases nobres. E se vocês se lembrarem dos estudos anteriores de vocês sobre química, o que acontece com a eletronegatividade? Ela cresce aqui na direção da esquerda para a direita e ela cresce também da direção de baixo para cima. Então, o que ele disse aqui para nós foi que quanto maior for a separação dos elementos, tanto vertical quanto horizontalmente na tabela, maior é a chance, né, de acontecer ligação iônica, mais iônica será a ligação. Agora, quando esses elementos estão próximos uns dos outros, eles têm eletronegatividades próximas, aí maior vai ser o grau de covalência das ligações. Só que, conforme a gente disse, essas duas ligações podem existir ao mesmo tempo, em um mesmo composto. Vamos passar agora para o terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica. Conforme o próprio nome já sugere, essas ligações acontecem entre dois elementos que são metálicos. Exemplo, nós temos as ligas metálicas, né? O aço, latão, ouro, bronze. Então, aqui eu coloquei algumas figuras ilustrativas de compostos que participam, que realizam ligação metálica. Aqui temos uma figura representando uma ligação metálica. Então, veja, se um átomo apresenta apenas uns poucos elétrons de valência, estes podem ser removidos com relativa facilidade, enquanto os demais elétrons permanecem firmemente ligados ao núcleo. Isto origina uma estrutura formada por íons positivos e elétrons livres. Então, nesse caso, como estamos pensando em ligação metálica, os elementos metálicos são elementos que apresentam elevada eletropositividade, ou seja, eles têm facilidade em perder elétrons que estão na camada de valência. Então, esses elétrons, quando eles se desprendem dos seus átomos de origem, eles viram elétrons livres, conforme nós estamos vendo aqui na figura. E como o átomo perdeu elétrons, ele vira
um íon positivo, um cátion. Então, nós temos aqui essa estrutura que muitas vezes é chamada nos livros de nuvem de elétrons, né? Nuvem de elétrons livres. E esses elétrons livres, eles ficam, conforme o próprio nome diz, se movimentando livremente e de forma desprendida do seu átomo de origem. Algumas características sobre a ligação metálica. Os elétrons livres protegem os núcleos iônicos carregados positivamente das forças eletrostáticas mutuamente repulsivas que eles iriam, de outra forma, exercer uns sobre os outros. Assim, a ligação metálica apresenta natureza não direcional. Porque, gente, nós sabemos que quando os íons, né, carregados positivamente estivessem próximos uns dos outros, eles iriam se repelir, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, os elétrons, eles têm carga negativa, portanto, protegem os núcleos iônicos dessas forças eletrostáticas repulsivas que iriam existir. As ligações, elas podem ser fracas ou fortes, e a temperatura de fusão também varia em uma ampla faixa. Aí tem, por exemplo, o mercúrio, que tem uma baixa temperatura de fusão, menos 39 graus Celsius. Sabemos que o mercúrio na temperatura ambiente é líquido, né? E um outro exemplo de outro extremo é o tungstênio, que tem uma elevadíssima temperatura de fusão, aí perto de 3.410 graus Celsius. No geral, esses compostos, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Não é à toa que nós vamos estudá-los com muito mais detalhes na aula 2, quando formos falar sobre materiais condutores. Vamos ver agora algumas características sobre as ligações secundárias. Vocês lembram características gerais das ligações secundárias? Bom, as ligações primárias são as ligações que nós acabamos de falar sobre: a iônica, a covalente e a metálica. Agora, as ligações secundárias, ou de Van der Waals, são fracas se comparadas com as ligações primárias, ou ligações químicas, que são a que nós falamos anteriormente, né? A iônica, a covalente e a metálica. Então, a secundária é bem mais fraca do que as ligações primárias. As ligações secundárias existem entre praticamente todos os tipos de átomos ou moléculas, mas sua presença pode ser ofuscada se qualquer um dos tipos de ligação primária estiver presente. Então, como ela é muito fraca se comparada com a ligação primária, em qualquer composto, em qualquer local onde exista uma ligação primária, a ligação secundária vai ser ofuscada, já que ela é muito mais fraca. Então, onde que as ligações secundárias ficam evidentes? Onde não tem ligação primária. Então, por isso que está escrito aqui. As ligações secundárias ficam evidentes para os gases inertes, os gases nobres, e entre moléculas em estruturas moleculares ligadas de forma covalente. Então, pensa, existe uma molécula. Dentro da molécula existem ligações covalentes. Só que entre uma molécula e outra molécula não existe ligação covalente. Então, entre uma molécula e outra molécula, fica evidente essas ligações secundárias, que são fracas, certo? Então, as forças dentro da molécula, intramoleculares, são fortes. Agora, as forças entre duas moléculas diferentes, intermoleculares, aí elas são fracas. As forças de ligação secundárias surgem a partir de dipolos atômicos ou moleculares.
ocorrem entre dipolos induzidos, entre dipolo induzido e molécula polar ou entre moléculas polares. Bom, o que é um dipolo, gente? Um dipolo acontece, um dipolo existe toda vez que acontece algum tipo de separação entre carga positiva e carga negativa, seja num átomo ou seja numa molécula. Então, quando nós temos essa separação de cargas, nós temos a formação de um dipolo. Esses dipolos podem acontecer naturalmente. Em moléculas polares, existe formação de polo normalmente, naturalmente. Só que existem, por exemplo, moléculas apolares, que não têm polo normalmente. Só que mesmo as moléculas apolares, dependendo do fenômeno que ela for submetida, pode ser que surja dipolo nela, pode ser que surja polarização nela. Então, isso que a gente chama de dipolo induzido, dipolo criado. O dipolo induzido ou dipolo criado é um dipolo que não existe naturalmente, que ele foi criado a partir de algum fenômeno. Agora, as moléculas polares, por exemplo, elas têm polos naturalmente. Então, essas forças de ligação secundárias, que podem surgir a partir dos dipolos, pode ocorrer entre dois dipolos induzidos, dois dipolos criados, entre um dipolo criado e uma molécula polar, conforme está escrito aqui, ou entre duas ou mais moléculas polares. As ligações de hidrogênio são um tipo especial de ligação secundária e existe entre algumas moléculas que possuem hidrogênio como um dos seus constituintes. Agora que fizemos essa revisão geral sobre estrutura atômica, ligações, vamos falar sobre arranjos de átomos nos materiais. Então, eu trouxe aqui uma classificação que leva em consideração diferentes tipos de arranjos de átomos nos materiais. Então, nós temos as estruturas moleculares, cada molécula, né, um agrupamento de átomos. Nós temos as estruturas cristalinas, que são arranjos repetitivos de átomos, e temos as estruturas amorfas, quando existe um arranjo de átomos, só que sem regularidade. Vamos agora, então, estudar um pouquinho mais sobre cada uma dessas estruturas. Vamos começar pelas estruturas moleculares. Se nós pensarmos em um exemplo de molécula, eu acho que a mais simples, né, que vem à nossa cabeça é a molécula de água, H2O. Então, vamos pensar em alguns outros exemplos. Temos a água, temos os gases, o CO2, dióxido de carbono, o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Temos também moléculas orgânicas, certo? Como o etanol, acetona, ureia. E temos as macromoléculas, as moléculas poliméricas, como por exemplo o policarbonato, o policloreto de vinilo, que é o PVC, o poliéster, o PET, enfim, todos esses são exemplos de moléculas, tipos de moléculas diferentes. Vamos agora definir, então, o que é uma molécula? A molécula, ela é constituída por um número limitado de átomos fortemente ligados entre si, de maneira que as forças de atração entre uma molécula e as demais sejam relativamente fracas. Então, é isso que eu comentei com vocês algumas telas anteriores, quando falamos sobre as ligações secundárias. O que acontece? A força dentro da molécula, a força de ligação dos átomos que constituem uma mesma molécula dentro dela, essas forças são fortes, porque a molécula não se desfaz com facilidade, não é isso? Agora, entre uma molécula e outra, as ligações intermoleculares são ligações secundárias, por isso que são ligações fracas. Algumas características gerais sobre as estruturas moleculares. Bom, elas apresentam pontos de ebulição e de fusão baixos quando comparados a outros materiais. Sólidos moleculares geralmente são moles, pois as moléculas podem escorregar umas com relação às outras
com a aplicação de pequenas tensões. É aquilo que nós falamos, as forças intermoleculares são fracas. As moléculas permanecem intactas, independente do estado físico. Então, para vocês perceberem isso, basta lembrar do exemplo da água. A água, a molécula H2O, é a mesma, independentemente se nós tivermos água no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, a mudança de estado físico não provoca alteração na molécula. Agora, passaremos para uma outra possibilidade de arranjo de átomo nos materiais, que são as estruturas cristalinas. Elas são caracterizadas por uma regularidade estrutural com a repetição nas 3 dimensões de uma unidade básica chamada de célula unitária. Então, agora, gente, nos compostos cristalinos, nós não temos mais a formação de moléculas. O que nós temos é um arranjo atômico, representado por um modelo tridimensional, ordenado e repetitivo. Aqui temos uma figura para facilitar a compreensão. Então, o que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos um arranjo tridimensional organizado que se repete. A ordenação dos átomos nos sólidos cristalinos indica que pequenos grupos de átomos formam um padrão repetitivo. Então, quando estamos estudando estruturas cristalinas, é comum falarmos sobre a célula unitária. Ela é como se nós estivéssemos subdividindo a estrutura em pequenas entidades que se repetem. Então, cada uma dessas pequenas entidades, esses pequenos grupos que se repetem, são células unitárias. As células unitárias, então, vão se repetindo de forma organizada ao longo de toda a estrutura do material e, assim, nós temos a estrutura cristalina. Bom, como existem muitas estruturas cristalinas diferentes possíveis, às vezes é conveniente dividir elas em grupos de acordo com as configurações das suas células unitárias. Assim, nós temos essas 7 tipos de sistemas cristalinos, conforme vocês estão vendo aí nessas figuras. Notem que esses 7 tipos de sistemas cristalinos, eles estão baseados na geometria da célula unitária, ou seja, na forma do paralelepípedo apropriado para representar a célula unitária. Eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns exemplos de materiais que têm estrutura cristalina e o tipo de estrutura cristalina deles. Então, como exemplos, podemos citar os metais em geral, mas não são todos os metais que têm a mesma estrutura cristalina. Então, vamos ver alguns exemplos de metais diferentes com estruturas diferentes. Bom, nessa primeira tela, eu coloquei a estrutura cúbica de corpo centrado. Como exemplo de metal que tem essa estrutura, podemos citar o ferro, o cromo, o tungstênio e o molibdênio. Como que é essa estrutura cúbica de corpo centrado? Observa aqui na figura. Eu tenho outras imagens aqui para facilitar o entendimento. Então, isso daqui é uma célula unitária. Observem que nós podemos imaginar um cubo, essa estrutura aqui é do sistema cúbico. Em cada um dos vértices desse cubo, nós temos um átomo e também temos um átomo lá no centro desse cubo, por isso que chama estrutura cúbica de corpo centrado. Também tem um átomo aqui no centro deste cubo que nós estamos imaginando, certo? Então, olhando essa figura de cá, ó, um átomo em cada um dos vértices do cubo e nós temos um aqui também no centro deste cubo. Então, essa é a célula unitária. Cada um dessas bolinhas azuis representa o posicionamento de um átomo. A gente pega essa célula unitária e repete ela nas 3 dimensões, e aí nós temos uma ideia de como que os átomos ficam organizados ao longo de toda a estrutura desses materiais.
Vamos ver aqui outros metais que têm estrutura diferente. Ó, então, agora nós temos o alumínio, níquel, cobre, prata, ouro, platina e chumbo. Esses metais, ele tem estrutura cúbica de face centrada. Como que é essa estrutura? Vou colocar aqui a figura maior. Nessa estrutura, gente, se ela é de face centrada, o que que nós temos? Imagina mais uma vez o sistema cúbico, o paralelepípedo que nós estamos usando ainda é um cubo. E aí, para cada face, nós imaginamos que existe um átomo aqui em cada vértice dessa face e também existe um átomo no centro de cada uma das faces que constituem esse cubo. Por isso que chama a estrutura cúbica de face centrada agora, porque tem um átomo no centro de cada uma das faces, né? Então, dá para a gente observar aqui como que ficaria essa célula unitária. Então, essa célula unitária está aqui, nós repetimos ela e aí nós imaginamos como que fica o arranjo dos átomos nestes elementos aqui. Temos também o exemplo de estrutura hexagonal, como do berílio, do zinco e do cádmio. Nesse caso, conforme vocês estão vendo aí na figura, cada um desses círculos laranja aqui representa um posicionamento de um átomo nessa estrutura hexagonal, chamada hexagonal compacta, e essa é a célula unitária que vai se repetir pela estrutura do material. Quando falamos sobre estrutura cristalina, devemos lembrar do fenômeno de alotropia. E o exemplo mais famoso que nós temos é o diamante e o grafite. Então, o que é alotropia? Alotropia, ou polimorfismo, são sinônimos, é um fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar substâncias diferentes. Os alótropos representam distintas organizações estruturais do elemento, ou seja, os átomos dos elementos estão ligados entre si de maneira diferente. É o mesmo elemento, mas são materiais completamente diferentes uns dos outros, simplesmente devido à diferença da organização estrutural do elemento no material, da forma como os átomos desses elementos estão ligados entre si. Então, aqui tem o exemplo do grafite, que ele tem uma estrutura hexagonal, e nós temos o diamante, que tem uma estrutura cúbica. A estrutura cristalina que prevalece depende tanto da temperatura, como também da pressão externa. Qual é a diferença entre monocristais e policristais? Para um sólido cristalino, quando o arranjo periódico e repetido dos átomos é perfeito ou se estende ao longo da totalidade da amostra sem interrupções, o resultado é um monocristal. Nesse caso, no monocristal, todas as células unitárias se interligam da mesma maneira e possuem a mesma orientação. Se for permitido que as extremidades de um monocristal cresçam sem qualquer restrição externa, o cristal irá assumir uma forma geométrica regular com faces planas, como acontece com algumas pedras preciosas. E o policristal? A maioria dos sólidos cristalinos é composta por um conjunto de muitos cristais pequenos ou grãos, e estes são chamados materiais policristalinos. Então, o próprio nome ajuda a gente a entender. O monocristal, ele é um cristal só, perfeito, é um arranjo, né, periódico e repetido que se estende por toda a totalidade da amostra na mesma direção, sem interrupções. Agora, a maior parte dos sólidos cristalinos não é assim. A maior parte dos sólidos cristalinos é composta por vários cristais pequenos em direções e orientações diferentes e assim, né, formam diferentes grãos e isso constitui o que chamamos de materiais policristalinos ou policristais.
Visualmente, nós podemos entender melhor o que falamos anteriormente por meio dessa figura. Então, observem, nós temos aqui mais à esquerda o monocristal, em cima e embaixo aqui são monocristais, tá? São só desenhos, representações diferentes. Observe a diferença do mono para o policristal aqui que está no meio. Nós enxergamos, então, justamente isso. O monocristal ele tem a mesma orientação e é perfeito ao longo de toda a sua extensão. Agora, o policristal, ele também é organizado, ele também é ordenado, só que a orientação vai mudando, né? Ele não segue a mesma direção em toda a estrutura do material. Então, ele é formado, na verdade, por pequenos cristais, por pequenos grãos que vão se organizando. Agora, nós temos esses dois materiais são estruturas organizadas, são estruturas cristalinas. Agora, o terceiro aqui da direita não é mais uma estrutura cristalina. Agora, ele já é um material amorfo. O material amorfo, ele não tem regularidade. Então, os átomos deles estão sem forma. Daí que vem o nome, né? Amorfo, sem forma. Para vocês verem uma outra representação da diferença de mono e policristal, tem aqui agora a figura em escala bidimensional, uma simplificação da figura que vimos anteriormente. Então, é possível perceber aqui o monocristal, um cristal só, todo ordenado e organizado, perfeito. E aqui nós temos um policristal constituído por vários cristais diferentes. Cada um desses cristais que constituem o policristal pode ser chamado de cristálitos ou de grãos. E essa fronteira, essa região de separação entre um grão e outro, nós vamos ver que pode ser chamada de contorno de grão. Para entender a formação dos policristais, nós podemos pensar no resfriamento de uma liga metálica. Bom, o que acontece? Vou colocar aqui a figura também, que aí nós vamos observando e entendendo o que está sendo dito. Os cristais, eles se formam aleatoriamente e geralmente eles são pequenos, na faixa de dezenas de micrômetros. Eles se formam na região bifásica, região ainda que tem líquido e sólido. Ganham volume e se agregam na fase sólida. A cada um dos microcristais formados, dá-se o nome de grão. Eles são separados uns dos outros pelo que se chama de contorno de grão. Então, é esse processo que vocês estão vendo aqui. Quando a liga metálica está se resfriando, esses cristais bem pequenininhos vão se formando na região bifásica, quando existe ainda fase líquido e fase sólido. Aí eles vão ganhando volume e depois eles se agregam. E aí é possível, né, perceber essa região aqui em que eles se agregaram, que nós chamamos de contorno de grão. Esse processo de resfriamento da liga metálica pode ser melhor entendido por meio dessas figuras aqui. Então, observe, no início, nessa primeira figura, nós estamos ainda na região bifásica, né? Líquido e sólido estão coexistindo. Nesse caso, nós temos pequenos núcleos de cristalização. Estão sendo formados aqui pequenos cristais separados uns dos outros. Depois, nessa figura, nós enxergamos o crescimento desses grãos, desses pequenos cristais. E aí a gente pode enxergar também que até a obstrução de alguns grãos adjacentes entre si, quando eles começam a encostar uns nos outros. Aí, aqui nessa figura, nós já estamos passando para a fase de conclusão da solidificação. Então, nós temos grãos com formas irregulares que foram formados aqui. Por fim, nós temos aqui, nessa última figura, a estrutura granular, como que a gente poderia enxergar em um microscópio. Então, essas linhas pretas aqui são o que nós falamos, que nós chamamos de contornos de grão. São esses contornos aqui que separam um grão do outro. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações de monocristais.
Então, nós usamos monocristais em alguns tipos de lâminas de turbinas de alta pressão de motores a jato, pedras preciosas e o grafeno monocristalino é um exemplo de um monocristal. Vocês sabem que o grafeno, ele é um material muito promissor pelas características dele. Ele é um material muito fino, muito leve, muito mais forte que o aço. Ele é flexível, elástico. Então, todas essas características dele tornam esse material uma promessa de revolucionar o futuro aí, em diversos tipos de aplicações. Eu vou deixar aqui no card uma recomendação de vídeo para vocês assistirem, caso tenham interesse, sobre as propriedades do grafeno. É bem interessante. E agora, como exemplo de policristal, o que nós podemos pensar de aplicação? Conforme dissemos anteriormente, a maior parte das estruturas cristalinas, elas estão na forma de policristais. Então, aqui tem alguns exemplos: chapa laminada de aço, folha de alumínio, chapas de cobre, dentre muitos outros exemplos possíveis. Um último exemplo sobre esse assunto que eu gostaria de citar com vocês é a respeito dos painéis fotovoltaicos para obtenção de energia fotovoltaica. Se nós formos olhar no mercado, existem duas opções de painéis. Existem os painéis de silício monocristalino e policristalino. Bom, o painel solar monocristalino, ele tende a apresentar eficiência maior, tempo de vida útil maior e custo maior que o policristalino. Por que isso acontece? Os materiais monocristalinos possuem uma perfeita ordem recorrente, conforme a gente já entendeu, e, portanto, têm as maiores vibrações e maior sensibilidade à temperatura. Já os materiais policristalinos têm apenas ordens recorrentes curtas, portanto, têm uma sensibilidade moderada à temperatura. Então, conforme vocês viram aí, existem características diferentes entre esses dois tipos de painéis. Qual utilizar? Isso daí deve ser feito a partir de uma análise do engenheiro para verificar o custo-benefício de cada um deles. Porque, apesar do painel monocristalino ser mais eficiente, ter um tempo de vida útil maior, dependendo da região, a incidência solar ela é tão satisfatória que nem precisa do monocristalino. O policristalino já tem uma excelente resposta. Então, deve ser verificado cada caso qual que é o mais adequado. Bom, gente, nós falamos anteriormente, de forma breve, sobre os materiais amorfos. Então, para terminar essa questão dos arranjos de átomos nos materiais, nós já vimos as estruturas moleculares, as estruturas cristalinas, monocristais, policristais, e agora vamos comentar finalmente sobre as estruturas não cristalinas ou estruturas amorfas. Os átomos não apresentam qualquer tipo de regularidade ou organização interna na estrutura amorfa, né? Ela é sem forma. Então, exemplos de materiais amorfos que nós podemos pensar: os gases, os líquidos no geral, e um exemplo mais comum de sólido não cristalino que nós podemos citar é o vidro. Por fim, eu mostro aqui para vocês a figura representativa da diferença entre a estrutura de um sólido cristalino e um sólido amorfo. Então, pense que no processo de resfriamento que o material amorfo passou do estado líquido para o estado sólido, não houve a formação de cristais, não houve aquela formação de grãos, igual nós comentamos anteriormente. Então, os átomos, eles ficaram sem forma, eles ficaram desorganizados e nenhuma estrutura repetida pode ser observada. Pessoal, agora nós saímos do assunto sobre arranjos de átomos nos materiais e vamos passar para uma outra parte, que é a classificação técnica dos materiais.
Uma classificação pautada em aplicações técnicas dos materiais os divide entre as seguintes categorias. Então, nós temos metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. Nós vamos, a partir de agora, então, falar um pouquinho mais sobre características gerais de cada uma dessas categorias de materiais. Vamos começar falando sobre os metais. Uma primeira informação importante é que normalmente eles não são empregados na forma pura. As principais aplicações que utilizam metais utilizam eles na forma de combinações de elementos metálicos, ou seja, são utilizadas ligas metálicas. No geral, podemos pontuar as seguintes características de materiais metálicos. Então, coloquei aqui resistência mecânica alta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que os metais, eles suportam a aplicação de esforços externos sem ceder ou sem romper com facilidade. Eles apresentam alta tenacidade. Nós vamos estudar melhor essa propriedade tenacidade na próxima semana, quando formos estudar a segunda parte dessa aula, e vamos falar sobre propriedades mecânicas dos materiais. Por enquanto, a tenacidade, podemos entender ela como a medida de energia de deformação. É a quantidade de energia que o material deve absorver até chegar no ponto de fratura. Então, os metais apresentam alta tenacidade. Eles são deformáveis e, no geral, bons condutores elétricos e térmicos. Agora eu vou conversar com vocês a respeito desse esquema que eu tirei do livro do Callister, que é um esquema de tipos de ligas metálicas. Então vamos ver aqui. As ligas metálicas, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as ferrosas e as não ferrosas. As ligas ferrosas são aquelas que o ferro é o constituinte principal. Então, como ligas não ferrosas, nós podemos pensar no cobre e suas ligas, alumínio e suas ligas. Vamos focar agora um pouco mais nas ligas que têm ferro como componente, como constituinte principal. Essas ligas, elas são muito utilizadas porque os compostos com ferro existem em abundância na crosta terrestre. Além disso, o processo de extração, refino, formação das ligas e fabricação, em geral, tem um custo-benefício bom, tem um custo-benefício interessante. E, além disso, elas são versáteis, têm ampla gama de propriedades físicas e mecânicas, e isso faz com que elas tenham muitas aplicações. Uma desvantagem que nós podemos citar é a susceptibilidade à corrosão. Essas ligas ferrosas, elas se dividem aqui em dois grupos, que são os aços e os ferros fundidos. Os aços, gente, eles são ligas formadas principalmente por ferro e carbono, mais alguns outros elementos. Nessas ligas aqui de aço, lá no livro do Callister, está escrito que o teor de carbono nessas ligas, geralmente, ele constitui menos que 1% do peso total delas. Nós temos aqui dentro do aço uma divisão entre baixa liga e alta liga. O que diferencia essa divisão entre baixa e alta liga é concentração de outros elementos. Então, essas ligas aqui chamadas de alta liga têm maior concentração de outros elementos, né, em concentrações específicas. Já a baixa liga tem menor concentração de outros elementos. Nós estamos falando outros elementos além do ferro e do carbono. Agora, aqui dentro da baixa liga, nós temos a divisão entre ligas de baixo teor de carbono, médio e alto teor de carbono. As ligas, né, os aços
com baixo teor de carbono, o livro define para nós que geralmente tem um peso de carbono, né, menor que 0,25% da liga. Elas são relativamente apresentam, né, relativamente baixa dureza e resistência, e elas têm boa ductibilidade e boa tenacidade. Elas são muito usadas porque são usináveis, soldáveis e possuem relativamente um baixo custo de produção. Exemplos de aplicações dessas ligas de baixo teor de carbono. Nós podemos pensar na carcaça de automóveis, nas chapas de tubulações e edificações. Depois, nós podemos pensar nas ligas de médio teor de carbono. O livro diz para nós que essas ligas têm entre 0,25% e 0,6% do peso dessas ligas é de carbono. Exemplos de aplicação delas, nós podemos citar rodas, trilhos de trem e algumas peças mecânicas, como engrenagem e virabrequim. Aços com alto teor de carbono, segundo o livro, apresenta porcentagem em termos de peso de carbono entre 0,60 e 1,4% da liga. Eles são materiais, né? Essas aqui com alto teor de carbono, elas são mais duras e mais resistentes que as anteriores, só que comparando com as anteriores, elas são menos dúcteis. Elas são usadas para fabricação, principalmente, de ferramentas de corte. Então, facas, lâminas de corte, molas, arames de alta resistência, são todos exemplos de aplicação dessas ligas com alto teor de carbono. Bom, uma liga aqui que eu queria destacar com vocês também, que é interessante, é a liga de aço inoxidável. O aço inoxidável, ele tem uma característica interessante de ter cromo, né? E além de cromo, ele pode ter também adição de níquel e molibdênio. Para quê? Para aumentar a resistência da liga à corrosão. Então, o aço inoxidável tem propriedades muito superiores quando pensamos em termos de combate à corrosão. Por fim, aqui ficou outro braço aqui, né, no início, que era o braço dos ferros fundidos. Essas ligas, de acordo com o livro, têm geralmente, na maior parte das vezes, entre 3% e 4,5% de carbono com relação ao peso delas, né? O peso delas entre 3 e 4,5% é de carbono. Essas ligas, elas se tornam líquidas para temperatura próximas a 1.300 graus Celsius, assim, aproximadamente. E esse valor é consideravelmente menor do que as ligas de aço. Então, essas ligas aqui de ferro fundido são ligas apropriadas para fundição. E aqui nós temos várias subdivisões, e essas últimas subdivisões, elas estão relacionadas aos materiais que são incluídos, né, junto a essa liga e as concentrações deles, para originar cada uma dessas possibilidades. Passando agora para os materiais poliméricos, podemos dizer que eles são compostos com massa molecular elevada. Eles são constituídos por macromoléculas, moléculas grandes. E nós temos materiais poliméricos de origem natural e de origem sintética. Como exemplo de materiais poliméricos naturais, podemos citar a borracha, madeira, algodão, lã, proteínas, amido, entre vários outros exemplos. E como sintéticos, temos os plásticos, as borrachas sintéticas, fibras e etc. Vamos falar então sobre características gerais.
de materiais poliméricos. Eles apresentam baixa densidade, alta flexibilidade, alta tenacidade e são, no geral, pouco resistentes a altas temperaturas. Aqui nós vamos ver uma figura representativa da constituição de um polímero. Então, nós temos o monômero. O que é o monômero? Ele é uma pequena molécula a partir da qual o polímero é constituído. Então, veja, nós temos a repetição, a adição sequencial de monômeros para obter a macromolécula que é o polímero. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando nós fazemos a adição sequencial de vários monômeros etileno, nós vamos obter o polietileno, que é o polímero. Aqui tem uma perspectiva da organização da molécula de polietileno. Então, nós temos, como eu disse, a adição sequencial dos monômeros formando a macromolécula. Muitas propriedades dos polímeros são afetadas pelo comprimento das cadeias poliméricas. O mesmo material polimérico pode apresentar propriedades bastante diferentes se ele for produzido com um peso molecular diferente. Então, ele está dizendo que o peso molecular do polímero pode influenciar de forma decisiva as propriedades do material. Então, aqui, por exemplo, no geral, a temperatura ambiente, os polímeros com cadeias muito curtas são líquidos ou gases, enquanto os polímeros de alto peso molecular são sólidos. Como sabemos, os polímeros eles possuem um grande número de cadeias moleculares. E essas cadeias, elas podem assumir diferentes formas. Elas podem dobrar, enrolar, contorcer. Então, as espirais e entrelaços moleculares conferem uma grande quantidade de características importantes dos polímeros, como, por exemplo, grandes alongamentos elásticos das borrachas. Então, conforme nós já dissemos, o peso molecular, o tamanho da molécula influencia nas propriedades dela. Agora, a forma da molécula também influencia. E além disso, além do peso molecular e da sua forma, as estruturas das cadeias moleculares de um polímero também alteram as suas características. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas dessas estruturas de cadeias moleculares na próxima tela. Aqui temos 4 estruturas de cadeias moleculares. Temos a linear, a ramificada, a com ligações cruzadas e em rede. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Aqui, a linear, ela é constituída por unidades repetidas que estão unidas entre si pelas suas extremidades em uma única cadeia, conforme vocês estão observando aqui na figura. Então, são formadas longas cadeias e elas são flexíveis. Nesse tipo de estrutura, existe uma grande quantidade de ligações secundárias, ligações de Van der Waals, e ligações de hidrogênio entre as cadeias. Como exemplo, nós podemos citar o polietileno de alta densidade, o cloreto de polivinila e fluorcarbonos. Agora, sobre a estrutura ramificada, conforme nós enxergamos aqui, existem cadeias ramificadas laterais que estão ligadas às cadeias principais. A eficiência da compactação da cadeia, ela pode ser reduzida com a formação dessas ramificações laterais, e isso resulta em redução da massa específica do polímero, em redução da densidade do polímero. Então, como exemplos aqui, nós temos o polietileno de baixa densidade. Veja que o polietileno de alta densidade tem estrutura linear, a ramificada por causa da
compactação da cadeia ter eficiência reduzida com a formação aqui das ramificações laterais, a densidade do polímero baixa, então aqui nós temos polietileno de baixa densidade. Bom, a terceira estrutura que nós enxergamos aqui é a estrutura com ligações cruzadas. Nessa estrutura, as cadeias lineares adjacentes estão unidas umas às outras em várias posições por meio de ligações covalentes, conforme vocês observam na figura. Temos como exemplo os materiais elásticos borrachosos. Por último, temos ainda a ligação em rede. Aqui nós temos monômeros multifuncionais que contêm 3 ou mais ligações covalentes ativas, formando redes tridimensionais. Na verdade, gente, um polímero que possui muitas ligações cruzadas, ele já pode ser chamado de polímero em rede. Como exemplo, nós temos epóxis e o fenol formaldeído. Essas estruturas, elas são diferentes, mas em geral, um mesmo polímero, ele pode ter ao mesmo tempo mais de um tipo de estrutura. Passaremos agora para a análise dos materiais cerâmicos. Vamos procurar definir de uma forma bem simples os materiais cerâmicos. Eles são materiais inorgânicos compostos por elementos químicos metálicos e não metálicos. Algumas características gerais. Eles são duros e frágeis, mais resistentes a altas temperaturas e ambientes agressivos do que os materiais metálicos e os polímeros e, no geral, são isolantes térmicos e elétricos. Esses materiais nós vamos dar uma atenção especial para eles na aula número 3, quando estivermos estudando os materiais isolantes. Continuando a falar características sobre os materiais cerâmicos, tanto o estado cristalino quanto o estado não cristalino são possíveis nos materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos que apresentam estrutura cristalina, no geral, possuem uma estrutura mais complexa do que os metais. Para os materiais cerâmicos que possuem ligação atômica predominantemente iônica, as estruturas cristalinas são constituídas por íons eletricamente carregados ao invés de átomos, né? É o que nós esperamos mesmo. Se a ligação é iônica, nesse composto cerâmico, as estruturas cristalinas vão ser constituídas por íons eletricamente carregados. A estrutura do cristal é influenciada pela magnitude de carga elétrica dos íons e também pelos tamanhos relativos dos cátions e dos ânions. Então, para efeito de ilustração, eu mostro aqui para vocês essas 3 figuras que indicam estruturas estáveis e instáveis de materiais cerâmicos. Então, observe que, conforme nós estamos vendo, aqui, esses círculos maiores aqui, que estão em rosa, eles representam os ânions. E os círculos menores, em azul, eles representam os cátions. Para nós falarmos que a estrutura ela é estável, os cátions, eles têm que estar em contato com os ânions da vizinhança, com os ânions vizinhos dele aqui, tá vendo? Nessa primeira figura aí, na segunda, o cátion, ele está em contato com todos os ânions vizinhos. Então, essas estruturas são estáveis. Isso não acontece aqui no terceiro desenho. Aqui, o cátion, que é o círculo azul, ele não faz contato com os ânions. Então, essa estrutura, ela é denominada de instável. Aqui eu mostro para vocês um quadro que resume de uma maneira geral o que nós estudamos a respeito da classificação dos materiais em metais, polímeros e cerâmicos com o tipo de ligação e o arranjo de átomos que eles têm.
Então, veja, metais. A ligação predominante em materiais metálicos é a ligação metálica. A menor partícula é o átomo. Os materiais metálicos não formam moléculas. E a estrutura é cristalina, é organizada. Agora, o que acontece com os polímeros? Os polímeros, gente, eles têm ligações covalentes e ligações secundárias, de uma maneira geral. A menor partícula é a molécula, são macromoléculas, são cadeias de moléculas. E a estrutura, em geral, é amorfa, mas também podem existir materiais poliméricos cristalinos. Por fim, os cerâmicos. Materiais cerâmicos nós temos com ligação iônica e com ligação covalente. A menor partícula, via de regra, é a molécula. E a estrutura, ela é cristalina, só que também podem existir materiais cerâmicos amorfos. Existem materiais cerâmicos amorfos e cristalinos. Então, nesse quadro, nós fazemos um resumo relacionando os principais pontos que nós estudamos até agora. Agora, nós vamos falar sobre uma outra categoria de materiais. Vamos falar sobre os compósitos. O que são materiais compósitos? Eles são constituídos por mais de um tipo de material, com o intuito de reunir as características dos materiais envolvidos de modo tal que é obtida uma melhor combinação de propriedades para determinada aplicação. Então, ele utiliza o princípio da ação combinada. Então, se nós formos parar para pensar, nós podemos encontrar inúmeros exemplos no nosso uso cotidiano mesmo de aplicações que utilizam mais de um tipo de material para aproveitar as propriedades de cada tipo de modo a obter a combinação que nós precisamos. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para nós pensarmos. Primeiro aqui, ó, fibras de vidro incorporadas no interior de um material polimérico. Cimento armado. Pneus com banda de aço. Temos também exemplos da parte biológica, parte natural, como o tecido ósseo, que é uma estrutura mineral à base de cálcio mais proteínas de colágeno. Temos também como exemplo natural a madeira, que é constituída por fibras de celulose mais lignina. Essa figura aqui nos ajuda a compreender melhor visualmente como que funciona o compósito. Então, veja, nós temos aqui umas materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos e aqui no centro está colocado o material compósito, que conforme nós falamos é um material constituído por mais de um tipo de material, né? Então, a junção de materiais com características diferentes com o intuito de se chegar a uma determinada propriedade ou característica desejada. Então, veja aqui os exemplos que foram colocados nessa figura. O pneu, que está aqui, ele é constituído por borracha, por material polimérico, né? A borracha é um polímero, e nós colocamos a banda de aço, a malha de aço, para melhorar a qualidade desse pneu. A malha de aço é constituída por material metálico, então esse pneu é um exemplo de material compósito. Aqui nós temos outro exemplo que é o concreto armado. O concreto armado, ele é a junção de um material cerâmico, o cimento, com um material metálico, né, com a armadura metálica. O concreto armado, ele é uma mistura de cimento, outros elementos, mais a armadura metálica. Por fim, temos aqui um exemplo de fibra de vidro, que é um material que junta característica, né? Uma parte, um material polimérico e material cerâmico. Na verdade, o nome completo da fibra de vidro é polímero reforçado com fibra de vidro. Então, esses polímeros reforçados com fibra de vidro, né, junto ao polímero com a fibra de vidro, que é o material cerâmico, nós temos um material que tem
característica de ser leve, com alta resistência à tração, à flexão e ao impacto. O que nós podemos dizer sobre a constituição de compósitos? Muitos compósitos são constituídos por apenas duas fases. Nós chamamos fase matriz e fase dispersa. A fase matriz, ela é uma fase contínua que envolve a fase dispersa. As propriedades dos compósitos dependem dessas fases. Então, do que dependem as propriedades dos compósitos? Elas dependem das propriedades das próprias fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Quando nós falamos geometria da fase dispersa, nós estamos levando em consideração vários fatores: a forma, o tamanho, a distribuição e a orientação. Então, para ficar mais claro isso que eu estou falando para vocês, vamos ver algumas figuras. Então, nessa figura, nós temos um compósito representado. Esse compósito tem duas fases. Essa parte que está em azul é o que nós chamamos de fase matriz. E essa fase aqui, representada em amarelo, é o que nós chamamos de fase dispersa. Então, veja que a fase matriz, ela envolve a fase dispersa. E aqui, para a gente entender isso, como que a geometria da fase dispersa pode influenciar as características do compósito. Então, existem várias outras figuras que eu vou mostrando para vocês agora, e aí nós vamos comentando o que mudou de uma para outra, sempre com relação a essa daqui. Essa daqui vai ser a nossa base de comparação. Então, vamos comparar essa figura que está aparecendo aí na tela com essa. O que mudou? A fase matriz não mudou, a gente está considerando que é a mesma. Agora, na fase dispersa, nós observamos que há uma mudança de concentração dela, né? Então, nessa figura aqui, é a maior concentração de material de fase dispersa. Agora, nessa outra figura, nós mudamos, né? A principal mudança, observando, comparando essa aqui com essa, é com relação ao tamanho da fase dispersa. Então, houve uma mudança de tamanho. Agora, nessa figura aqui, o que mudou da fase dispersa é a forma. A forma da fase dispersa mudou. Agora, nessa outra figura, o que mudou é a distribuição. Vocês estão vendo que umas estão aqui com distribuição diferente dessa daqui, das anteriores, né, da nossa base aqui? A distribuição delas altera também a característica dos compósitos. E uma última figura que nós temos aqui é com relação à questão da orientação. Então, comparando essa com essa, nós podemos enxergar que a orientação da fase dispersa alterou. Então, todas essas são características de fase dispersa que acabam por influenciar nas propriedades finais que o compósito vai assumir. Esse esquema representa a classificação de compósitos. Eu tirei esse esquema do livro do Callister. Então, observem, aqui nós temos subdivisões de compósitos em reforçados com partículas, reforçados com fibras e os estruturais. E cada uma dessas classes tem subdivisões. De maneira bem rápida, bem geral, os compósitos reforçados com partículas, eles têm fase dispersa com partículas com a mesma dimensão em todas as direções. Já os reforçados com fibras, a fase dispersa, ela tem forma de fibra, ou seja, ela tem um comprimento relativamente bem maior do que o diâmetro. Agora, os compósitos estruturais, eles são combinações de compósitos e materiais homogêneos. Eu não vou entrar em detalhes sobre as subdivisões de cada um deles e exemplos, mas tem tudo isso bem explicado no livro do Callister. Então, é um conteúdo bem interessante. Então, caso vocês tenham interesse, vão lá no capítulo sobre compósitos e aí vocês vão poder ler com detalhes e exemplos essas subclassificações.
Bem, pessoal, então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Essa é a primeira parte da aula 1. Nós vamos estudar a parte 2 da aula 1, que é sobre propriedades dos materiais, na próxima semana. Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!